E aqui no 3 em 1 a gente preparou para vocês uma espécie de costura entre os discursos de Lula e Trump para você compreender os recados que foram dados de maneira indireta para que a gente possa conectá-los e também analisá-los. Vamos começar com o momento em que o presidente Lula fala sobre defesa da soberania e da democracia. Acompanhe. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. The countries that follow the rules, países all their factories have been plundered. Seguem as regras. It's really sad to watch. They've been broken. They've been broken by countries that quebrados. Broke the rules. São países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos estão agora aplicando tarifas. Essas tarifas foram aplicadas por muitos anos contra nós. Nós estamos usando as tarifas como um mecanismo de defesa. Incluindo no meu primeiro mandato, quando bilhões de dólares entraram no país. E agora nós temos uma inflação muito pequena. Nós temos centenas de bilhões de dólares entrando no país. Acompanhamos então esses dois trechos, em que um fala da questão da diminuição do multilateralismo, de um protecionismo que vai prejudicando a todos, inclusive a democracia, e por outro lado, Donald Trump justificando. Nós estamos fazendo isso porque durante muito tempo nós fomos atacados e nesse momento a gente precisa trazer de volta aquilo que nos pertence. Como é que você avalia essas divergências, hein, Fabrício Naitsky? Já era tudo muito aguardado, né, Evandro? A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, tinha adiantado ontem que Donald Trump iria criticar instituições globalistas. E o presidente Lula falou, por exemplo, em uma reforma da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que ele já criticou anteriormente por uma fraca atuação em meio ao tarifaço promovido por Trump, justamente por conta dessa questão que Lula afirma que as tarifas não têm um lastro econômico legítimo, né? Não há uma causa financeira legítima, comercial, para que elas sejam aplicadas. E isso foi questionado por Lula e, consequentemente, defendido por Trump, que os Estados Unidos têm sido muito prejudicados no comércio internacional ao longo dos últimos anos, fora aquela alegação do presidente americano de que as tarifas vão ajudar a fortalecer a indústria norte-americana, a recuperar a indústria norte-americana. Bom, quanto a isso, há certas divergências, né? O próprio Alan Gunny vai poder falar isso até melhor do que eu. Nem sempre, como ele já destacou aqui, o protecionismo está ligado a esse avanço econômico, a esse reavivamento da indústria norte-americana. Mas Trump acredita que essa é uma forma de proteger o interesse americano. Uma coisa é fato, ele conseguiu fechar acordos comerciais relativamente importantes para os Estados Unidos, a ver como esses acordos vão se confirmar e se desenvolver nos próximos anos, né, por exemplo, com a União Europeia, porque são acordos que, além de garantir certas isenções fiscais aqui e ali, e questões mais pontuais que são muito importantes, há também a promessa de investimentos nos Estados Unidos, e isso pode ser vital para a economia norte-americana. Olha, eu quero falar um pouquinho também sobre essa parte do presidente Lula, em que ele fala de ataques à democracia e de que o Brasil e outros países que estariam sendo vítimas de uma sanção sem algum motivo. E aí o presidente Donald Trump fala dessa maneira, né, de que os Estados Unidos só estão fazendo aquilo que eles deveriam fazer depois de tanto terem sido atacados também por outros países em relação a esse multilateralismo. Mas tem uma outra parte que ele menciona o seguinte: o Brasil agora lida com grandes tarifas em resposta a seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e na liberdade dos cidadãos americanos. A censura, a repressão, corrupção judicial e a perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, dando uma indireta sobre tudo aquilo que a gente tem discutido nos últimos tempos e principalmente do que gera mais divisão entre direita e esquerda aqui no país. Alan Gunny, como é que você avalia essas indiretas que
praticamente são bem diretas, se a gente olhar aqui esse discurso de Donald Trump, e o quanto isso poderia ser colocado à mesa no momento em que eles tiverem de se encontrar? Olha, é claro que há questões que cabem ao governo federal e há questões que não cabem ao governo federal. Então, por exemplo, quando a gente fala de propriedade intelectual, quando a gente fala de questões tarifárias, que o Brasil é uma economia muito fechada perante a economia norte-americana, isso cabe, Evandro, ao Poder Executivo. Isso entra na mesa de negociação, questões ambientais, etc. Agora, quando a gente fala da esfera do poder judiciário, aí não tem nada que o presidente possa fazer. Por quê? Porque o poder executivo não tem nenhuma ingerência, não tem nenhum poder sobre o poder judiciário. Aí, evidentemente, que não entra na mesa de negociação. Agora, há pontos de interesse entre os países. É claro que há um mercado consumidor aqui grande no Brasil, há um mercado consumidor gigantesco nos Estados Unidos, mas o Brasil tem algo bastante importante que talvez interesse aos Estados Unidos, que são as terras raras. A gente tem a segunda ou terceira maior reserva de terras raras. Infelizmente, a gente não explora isso e poderia ter algum acordo nesse sentido, que é algo que interessa muito aos Estados Unidos, Evandro. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos.